paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história do rei Davi. Neste vídeo, vamos explorar a vida e as conquistas desse personagem lendário, cuja história é conhecida por milhões de pessoas em todo o mundo. Acompanhe-nos nesta viagem ao passado e descubra por que o rei Davi é considerado uma figura tão importante na história da humanidade. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Agora vamos para o vídeo. A história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. A história de Davi é uma das histórias mais famosas da Bíblia. O rei Davi foi o segundo rei de Israel, um homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é descrita no Antigo Testamento, nos livros de Samuel 1 e 2, Reis 1 e Crônicas 1. O significado do nome Davi é incerto. No entanto, uma das possibilidades mais aceitas é que o nome Davi signifique querido, do hebraico Dod. Também foi sugerido que Davi deveria ser equiparado a Davidum, chefe ou oficial. Nesse caso, Davi seria um título e não um nome próprio, mas essa sugestão é improvável. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, neto de Rute, a Moabita, e de Boaz, o judeu. Ele nasceu em Belém, uma pequena cidade cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi um pastor de ovelhas desde a infância. Esta profissão ensinou-lhe muitas qualidades que praticou ao longo da sua vida. Por exemplo, quando ascendeu ao trono de Israel, mostrou coragem, dedicação e preocupação com seu povo. Davi, em sua profissão de pastor de ovelhas, enfrentou desafios como ter que lutar contra um urso e contra um leão. As escrituras afirmam que Davi era ruivo, do hebraico admoni, ruivo e de boa aparência. Davi é ungido rei pelo profeta Samuel. A primeira menção de Davi na Bíblia está no texto que descreve a visita do profeta Samuel a Belém. Deus rejeitou Saul como rei de Israel e revelou que seus sucessores viriam da família de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente Davi não estava lá. No entanto, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu aos requisitos de Deus, Davi foi chamado dos campos onde cuidava de seu rebanho. Quando Davi apareceu, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido de Deus. Então Davi foi ungido diante de seus irmãos. No entanto, o propósito dessa unção não foi revelado publicamente na época. A maioria dos comentaristas acreditam que os presentes provavelmente entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor para assumir seu ministério profético. Isso é semelhante ao que o profeta Elias fez quando ungiu o jovem Eliseu como seu sucessor. Ainda assim, o importante é que a Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Embora Davi tenha sido escolhido por Deus, levaria algum tempo para que o povo o reconhecesse como rei. Davi e Golias. Um episódio da alta popularidade de Davi entre os israelitas foi seu confronto e morte do gigante filisteu Golias. Davi saiu de casa para levar comida para seus irmãos guerreiros e coletar informações para seu pai sobre a luta contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi estava ciente do desafio que Golias representava para o exército israelense. Ele propôs uma batalha separada com os escolhidos do lado dos hebreus. O lado vencedor determinará o resultado da batalha. O desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia escolhido para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante era como suicídio. O próprio rei Saul compreendia os riscos dessa escolha. Por isso, ofereceu muitas recompensas aos que se dispusessem a lutar contra Golias. Além da recompensa, Saul também ofereceu sua própria filha em casamento. Davi no palácio de Saul. É impossível fornecer uma cronologia precisa dos eventos que seguiram a unção de Davi por Samuel, sua vitória sobre Golias e sua atuação na corte de Saul. O que sabemos é que Davi foi recomendado como músico para aliviar a depressão de Saul. Quando enfrentou Golias, ele se revezou cuidando das ovelhas de seu pai e desempenhando funções na corte de Saul. Além de ser um músico pessoal do rei, Davi também começou a trabalhar como escudeiro de Saul. O rei passou a gostar dele.
Após os feitos heróicos de Davi ao derrotar os gigantes, sua popularidade entre o povo aumentou muito. A amizade de Davi com Jonatas, e os ciúmes de Saul. A amizade entre Davi e Jonatas, filho de Saul, nasceu após a vitória sobre Golias. Essa conhecida amizade é enfatizada na literatura bíblica. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi é um modelo de amizade, lealdade, integridade e sinceridade. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos tempos de provação, e a aliança que Davi e Jonatas forjaram sobreviveu mesmo após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete, filho de Jonatas, e trouxe a herança da família de Saul para viver com ele. Foi também durante esse período que o ciúme de Saul contra Davi cresceu. Ele se tornou o favorito do povo. Os israelitas até começaram a compor músicas para Davi, elogiando seus feitos mais do que os do próprio rei. Saul não aguentou a situação, e várias vezes tentou ferir e até matar Davi. Ele o fez, direta ou indiretamente. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuação de sua família no trono. Esta é a principal razão para esta perseguição. Na verdade, isso torna a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais notável porque Jonatas reconheceu que o plano de Deus para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Jonatas até tentou acalmar a raiva de seu pai em relação a Davi, mas não teve sucesso, e Davi acabou tendo que fugir. Davi, o fugitivo. Quando Davi fugiu de Saul, ele primeiro buscou refúgio em Ramá com o profeta Samuel. O rei Saul ainda estava decidido a capturá-lo, mas não teve sucesso. Depois de Ramá, Davi foi ao santuário de Nob. Lá ele preparou comida e armas para sua jornada para a cidade filisteia de Gate. Foi nessa cidade que Davi recebeu o treinamento que o tornaria um grande guerreiro. Durante esse tempo, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele chamou pessoas consideradas miseráveis, endividadas e descontentes. Muitos de seus fiéis companheiros nem eram hebreus. Durante esse tempo, Davi ganhou a confiança da tribo de Judá, que estava insatisfeita com o papel de Saul. No entanto, quando o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada para matá-lo. É neste contexto que ele diz que não se pode tocar no ungido do Senhor. Esta frase bem conhecida também é mal compreendida por muitas pessoas. O começo do seu reinado. A história de Davi como rei começou antes mesmo de ele ascender ao trono de Israel. Primeiro, ele se tornou rei da tribo de Judá em Hebrom. Este lugar ficava a cerca de 50 quilômetros de Jerusalém, que se tornou sua capital. Como rei de Hebrom, Davi forjou importantes alianças estratégicas. Gradualmente, ele começou a subjugar os principais líderes de Israel. Ao fazer isso, ele escapou do desconforto de muitos que sustentavam a família de Saul. David viveu em Hebrom por 7 anos e meio. Davi, o rei de Israel. Após a morte de Esbozete, filho de Saul, Davi tornou-se rei das 12 tribos de Israel. Esbozete foi proclamado rei por alguns dos partidários de seu pai. Um deles era Ebner, ex-capitão de Saul, que também foi morto. Davi sucedeu ao trono de Israel em Hebrom, mas mudou sua capital para Jerusalém logo depois. Dessa forma, o rei Davi se tornou a primeira pessoa a governar Israel como um império unificado. Mesmo com o cisma após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia davídica durou cerca de 425 anos. Depois de conquistar a região dos Jebuseus, o rei Davi já havia construído seu palácio em Jerusalém, no Monte Sião. Além disso, ele também construiu vários outros edifícios importantes. O rei Davi também concentrou a adoração a Deus em Jerusalém, colocou a Arca da Aliança na capital do império e quis construir um templo de Jeová, mas Deus não permitiu que ele realizasse essa tarefa, que mais tarde foi confiada a seu filho Salomão. O rei Davi também construiu um forte exército profissional. Ele obteve vitórias lendárias sobre os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, sírios e amalequitas. O rei Davi constrói estradas e fortalece as rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. A vida pessoal do rei Davi. O rei Davi teve muitas esposas e concubinas e teve muitos filhos com elas. Na narrativa bíblica, os filhos mais famosos de Davi são
Absalão, Adonias, Amon, Salomão e sua filha Tamar. Se o governo anterior de Israel foi próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre foi cercada por intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro é o episódio envolvendo Absalão, que mata Amon por ter estuprado Tamar. Ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unificar as 12 tribos, mas não conseguiu unificar seus próprios descendentes. O seu pecado. Foi durante o período em que a nação de Israel era extremamente próspera que Davi experimentou sua pior queda, tramando adultério com Betseba e planejando matar o marido da mulher, Urias. O rei Davi foi severamente repreendido pelo profeta Natã, revelando pecados que até então pareciam estar encobertos. Davi se casou com Betseba, arrependeu-se profundamente e Deus o perdoou, mas não parou de punir seus pecados. Da união de Betseba e Davi, nasceu o rei Salomão, seu sucessor no trono de Israel. As consequências do pecado de Davi ficam claras na sequência da história de Israel. É claro que esse pecado descrito na Bíblia é um alerta para cada um de nós, porque o caráter santo e justo de Deus não tolera tais coisas. O caráter do rei. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, mas era sincero e leal aos seus amigos. Mas, acima de tudo, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era um homem cujo coração estava completamente voltado para Deus. Ele conhecia sua humanidade limitada diante de Deus Todo-Poderoso. Desta forma, ele realmente se arrepende e busca o favor de Deus. Davi, o salmista. O rei Davi é descrito como o doce poeta de Israel. Davi é mencionado várias vezes no Antigo Testamento como o líder da adoração musical de Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos musicais e um compositor habilidoso. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 atribuem sua autoria a Davi em seus títulos. Alguns deles foram identificados como salmos messiânicos. De fato, o próprio Jesus atribuiu a autoria de um dos salmos a Davi. Rei Davi no Novo Testamento. O rei Davi é citado muitas vezes não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Os mais importantes que o mencionam são os patriarcas segundo a encarnação de nosso Senhor Jesus. Ele é proeminentemente referenciado na genealogia de Jesus nos Evangelhos. Há pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Isso inclui o título frequentemente usado para se referir a Jesus como Filho de Davi. No livro do Apocalipse, o apóstolo João registra as palavras do próprio Jesus: "Eu sou a raiz e a descendência de Davi." Um dos relatos mais famosos sobre quem era Davi está registrado no livro de Atos. Nela, lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se você gostou desse vídeo e se identifica com esse tipo de conteúdo, por favor, deixe um glória a Deus e um amém aí nos comentários para que o YouTube entenda a relevância do conteúdo e o vídeo possa abençoar outras pessoas também. Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo.